Olá! Neste vídeo aprenderemos sobre a nova versão do fluxograma Prisma de 2020. Esse fluxograma ele é uma ferramenta indispensável para a escrita de qualquer revisão sistemática. A organização Prisma pode ser acessada através do seguinte endereço: www.prisma-statement.org. Nesta página é possível encontrar diversas informações e os documentos do Prisma, que seriam o Prisma Checklist, o Prisma Statement, com seus artigos que o geraram, e o fluxograma do Prisma. O Prisma Statement de 2009 ele foi designado para auxiliar no relato transparente das revisões sistemáticas. Porém, nas últimas décadas, muitos avanços ocorreram nas metodologias e terminologias das revisões sistemáticas, havendo com isso a necessidade de atualizar esse guia. Esta atualização do Prisma Statement de 2020 está em fase de pré-print e contou com a colaboração de 22 pesquisadores de diversos países. O Prisma Statement possui também um checklist com 27 itens detalhados e suas respectivas recomendações, além de possuir os fluxogramas revisados. O Prisma Statement de 2020 ainda não foi atualizado na página da organização Prisma. E como vocês irão acessar esse novo guia? Basta acessar a página do Google, digitar a base de pré-prints Meta Archive Pré-prints, que irá abrir a página principal dessa base, onde vocês digitarão Prisma 2020. Após isso, deve-se baixar o arquivo em PDF e vocês obterão o artigo do Prisma Statement 2020. Lembrando que, como ainda é uma versão pré-print, algumas modificações no documento ainda são possíveis de ocorrer. Dito isso, vamos abordar agora a nova versão do fluxograma do Prisma 2020. Bom, para iniciarmos, eu quero mostrar para vocês uma visão geral, mais ampla, do fluxograma do Prisma 2020. Esse fluxograma será mais à frente desmembrado para que todos possam visualizar e entender cada passo a passo. Como vocês podem observar, o novo fluxograma apresenta um fluxo vertical e um fluxo horizontal. Sendo que esse fluxo horizontal ele foi estendido nessa nova versão. Além disso, no novo Prisma 2020, um dos processos do fluxo foi retirado, que foi o processo de elegibilidade. Esse processo foi fusionado ao de rastreio ou screening, que eu destaco para vocês agora em lilás. O novo design do fluxograma do Prisma 2020 foi adaptado de outros fluxogramas propostos em estudos desses três autores, Boyers, Mayo Wilson e Stovall. Nesse slide, eu faço uma comparação dos dois fluxogramas do Prisma. O da esquerda é o fluxograma de 2009, que nós já conhecemos, e o da direita o fluxograma de 2020. Então, para reforçar o que foi dito anteriormente, o fluxograma de 2009 ele tem um fluxo mais vertical e possui 4 processos,
o de identificação dos artigos, o de rastreio, o de elegibilidade e o de inclusão. Já o fluxograma de 2020, ele apresenta um fluxo vertical e um fluxo horizontal mais estendido e possui apenas 3 processos: o de identificação dos estudos, o de rastreio e o de inclusão. Essa adição de um fluxo mais horizontal, ele foi criado com o acréscimo de 2 colunas, essas destacadas em vermelho. Nessas 2 colunas foram adicionadas caixas cinzas. Uma observação que eles deixam bem claro é que essas caixas em cinza que foram adicionadas devem ser completadas somente quando aplicável. Caso contrário, elas devem ser removidas do fluxograma. Vamos agora começar o desmembramento dessas caixas cinzas que foram adicionadas ao fluxograma. Na primeira coluna, nós temos a primeira caixa cinza adicionada na fase de identificação dos estudos, e que seria a identificação de estudos prévios. Nessa caixa, deverão ser incluídas o número de estudos de versões de revisões anteriores a essa. Observem também que essa coluna, quando aplicável, deve ser preenchida e irá se conectar diretamente com o final da última caixa do corpo do fluxograma e que nos dará o número total de artigos incluídos na revisão. Ou seja, se lá em cima a caixa cinza for aplicável de ser preenchida, a caixa cinza do final do fluxograma também deverá ser preenchida. Uma outra observação que eu deixo para vocês é que para eles, reports pode ser artigo de jornal, pré-print, resumos de conferências, congressos, estudos que deram entrada em registros, relatos clínicos, dissertações, manuscritos não publicados, relatórios governamentais ou qualquer outro documento que forneça informações relevantes para o estudo. Então, continuando com o desmembramento das caixas cinzas adicionadas no fluxograma, nós vamos agora para a segunda coluna adicionada, que é esta que eu destaquei agora em vermelho. Nessa segunda coluna, a primeira caixa adicionada também foi na seção de identificação dos artigos, que seria a identificação de novos estudos por outros métodos. E quais seriam esses outros métodos? Seriam registros identificados de websites, de organizações ou quando procurando por citações. Já as demais caixas cinza dessa segunda coluna foram adicionadas na seção de triagem ou screening. Essa caixa que eu destaquei em amarelo seria com relação ao número de trabalhos procurados para serem adicionados. E os que dessa busca em websites, organizações e citações foram excluídos. Finalizando, nós partimos para as últimas caixas cinza adicionadas que eu destaquei agora para vocês em roxo. Essas caixas seriam com relação ao número de artigos avaliados para elegibilidade e os que, após essa avaliação, foram excluídos, colocando as suas devidas razões. Essa caixa, então, ela é conectada, ou seja, ela se uniria à última caixa do corpo do fluxograma, que é essa que eu destaquei para vocês agora em verde. Essa última caixa seria, então,
o número total de novos estudos incluídos na revisão sistemática. Lembrando, pessoal, que as caixas cinzas, como falado anteriormente, serão completadas somente se aplicável, tá bom? Bom, agora nós partiremos para o desmembramento do corpo do fluxograma, que seria essa parte que eu estou destacando para vocês agora em laranja. O corpo do fluxograma seria com relação à identificação de novos estudos através das bases de dados e das bases de registros. A caixa número 1, ela se refere ao número de registros identificados nas bases de dados e nas bases de registros. Observem vocês que aqui eles não colocam para a gente desmembrar o número por bases, e sim o número total encontrado em todas as bases pesquisadas. Esse desmembramento ele deve ser feito lá na hora de escrever o artigo, na seção de metodologia. Continuando então o fluxo da caixa 1, feito a identificação desses registros, há então uma caixa lateral dos registros excluídos antes da triagem, que seriam os artigos duplicados, os registros marcados como inelegíveis por ferramentas automatizadas e o número de registros removidos por outras razões. Partindo então para a caixa número 2, nós temos então o número de artigos triados. Aqui eles também dão a possibilidade de uma nova exclusão após essa triagem. Já a caixa número 3 seria o número de artigos que restaram dessa caixa anterior, que eles nomearam como número de artigos procurados para recuperação. E na caixa ao lado seriam o número de trabalhos não recuperados. Indo para a caixa 4, nós teríamos o registro de artigos que seriam avaliados para elegibilidade e que, após leitura completa, poderiam ser excluídos, onde nós devemos colocar as devidas razões dessa exclusão, finalizando então com a última caixa, que seria a caixa número 5, que seria o número total de estudos incluídos na revisão. Agora, fazendo um comparativo com o fluxograma de 2009 e a nova versão do fluxograma 2020, com relação ao corpo do fluxograma, o que mudou foi a remoção das caixas de estudos incluídos na análise qualitativa e de estudos incluídos na análise quantitativa, que seria a meta-análise. Então, no fluxograma de 2009, nós tínhamos essas duas caixas que eu destaquei em azul. Já o fluxograma 2020, essas duas caixas foram removidas, sendo somente criada uma caixa final com o número total de artigos incluídos na revisão sistemática. Então, para fecharmos essa apresentação do fluxograma do Prisma 2020, nós podemos concluir que houveram 3 grandes mudanças com relação ao fluxograma do Prisma de 2009. A primeira mudança foi com relação à fusão das fases de rastreio e elegibilidade numa única fase que ficou como screening, essa que eu destaquei para vocês agora em vermelho. A outra diferença foi com relação ao acréscimo das 2 colunas com as caixas cinza, que eu destaquei para vocês em azul.
sendo que a primeira coluna refere-se aos estudos prévios e a segunda coluna seria a identificação de novos estudos por meio de outros métodos. Com relação ao corpo do fluxograma, a principal mudança foi com relação às duas caixas de estudos incluídos para análise qualitativa e dos estudos incluídos para a meta-análise. No caso aqui do fluxograma do Prisma 2020, essas duas caixas foram fusionadas, tornando-se uma única caixa, que seria essa caixa destacada em verde, onde nós devemos incluir o número total de artigos incluídos na revisão sistemática. Eles informam no checklist do Prisma, né, que essas duas caixas que existiam antes no fluxograma do Prisma 2009, eles devem ser descritos ou inseridos por meio de tabelas na metodologia e resultados da revisão sistemática. E que aqui no fluxograma a gente vai colocar apenas o número total de estudos incluídos na revisão sistemática.